Você que tem a sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo de número 25. Evangelho de São Lucas 2, 25. Irmãos, nós idosos aprendemos com os novos e os mais novos aprendem com os idosos. Então as coisas funcionam assim. E nós vamos ver aqui que fala de um homem que já estava numa certa idade, mas ele era um homem íntegro, um homem que buscava a Deus, um homem que estava na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viu a tua salvação. Glória a Deus. A igreja pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então Simeão, ele já era um homem assim, vamos supor assim, mais ou menos da minha idade. O nosso tema hoje, o nosso tema hoje é missões. Mas nós pode ter como exemplo aqui, antes de Jesus nascer, Simeão já era um missionário. Ele já esperava a chegada, o nascimento de Jesus. Então ele já era um missionário. E então ele esperava. Mas como ele esperava, irmãos? Como nós temos que esperar Jesus? Como nós temos que esperar a volta de Jesus, que está às portas para vir? Não é de qualquer jeito não, irmãos. Não é de qualquer jeito não. Ele tinha aqui a característica dele. Ele era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, o que nós aprendemos com essas coisas aqui, irmãos? Ser temente a Deus, ser temente, ser justo com as coisas, e buscar o Espírito Santo. Porque Jesus, irmão, ele não vai levar uma igreja de qualquer jeito não. Ele não vem buscar uma igreja de qualquer jeito não. Ele vem buscar uma igreja adornada, que é uma igreja que não pode ter ruga e nem mancha. É a igreja que Jesus Cristo vem buscar. Então esse homem, quando Jesus nasceu, ao 8º dia, que foi apresentar Jesus, ele levantou Jesus, pegou Jesus e fez um agradecimento. Agora eu já posso partir. Porque os meus olhos viram a salvação. Nenhum ser, irmão, nenhum ser na face dessa terra, ele vai ser salvo se ele não aceitar Jesus como Salvador. Ele não vai ser salvo. Então a alegria dele, irmão,
é ter visto Jesus já daquela idade, porque o Espírito Santo tinha revelado: você não vai morrer antes que você veja o nascimento de Jesus. E ele ficou esperando. A idade foi chegando, ele era jovem, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia as profecias do profeta Isaías, Jeremias, Miqueias, e daí por diante. Ele conhecia as profecias, ele sabia que um dia Jesus ia nascer, e vinha da descendência de Davi. Ele sabia tudo sobre Jesus. Irmãos, eu vou chegar aqui numa parte Não adianta a pessoa conhecer a história de Jesus se ele não tiver uma intimidade com Jesus. Ele tem que ter uma intimidade. Ele, não é o pastor Moisés ter intimidade para mim, não. Não é eu ter intimidade para você, não. A nossa intimidade tem que ser individual, irmãos. E esse homem queria tocar em Jesus, ele queria pegar Jesus. E o que me emociona mais, irmãos, às vezes a pessoa fica emocionada com qualquer coisa, né? Mas às vezes na vida da gente, é esse homem permanecer, independente do tempo que Jesus vai nascer. E que lição nós tiramos para isso? Independente do tempo que Jesus vai demorar a voltar, eu tenho que permanecer na esperança da volta dele. O cristão, a igreja, tem que permanecer na esperança da volta do Senhor Jesus, temendo a Deus, fazendo justiça e buscando o Espírito Santo. Por quê, irmão? Muitas pessoas falam no Espírito Santo, não é verdade? Mas é comunhão com o Espírito Santo. Jesus diz assim: pelos frutos ou pela palavra eu conhecerei, eu conheço a boa árvore. Então quem tem o Espírito Santo, irmão, primeiramente, ele não blasfema contra Deus. Passa a luta que ele passar, ele não vai reclamar com Deus: Senhor, por que isso comigo? Por que eu estou passando isso, Senhor? Eu sirvo na tua casa, eu estou na tua casa, eu te busco a todo tempo, por que está passando? Não, irmãos, todas as coisas cooperam ou colaboram para o bem daquele que ama a Deus. Tudo na nossa vida vem para nos dar um crescimento, irmão, espiritual. Senão nós vamos ficar nãozinho espiritual toda a vida. Vamos ficar desejando aquele leitinho, naquela mamadeira toda a vida. Nunca nós se tornamos um adulto espiritual caminhando com as nossas próprias pernas. Nós vamos sempre ficar na dependência dos outros. E não é assim que Deus quer, irmãos. Deus não quer isso na vida da igreja, não. Deus quer um crescimento, uma igualdade na fé. Deus quer igualdade na fé, porque nós somos os membros, irmão, do corpo de Cristo, na qual Cristo ele é o cabeça da igreja, mas nós somos membros. Então os membros têm que estar ajustados. Nunca pode um membro ele dizer assim: ah não, o olho é tão pequeno, o braço é maior, então o olho não tem sentido nenhum. Não pode, porque nós somos um membro do corpo de Cristo. Então, continuando aqui, ele foi revelado pelo Espírito Santo. Estão lendo aí o 26. Ele foi revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos revela, irmãos. Por isso, a necessidade de a gente estar buscando a presença, o batismo no Espírito Santo, a renovação do batismo na nossa vida com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos,
é que vai dizer para nós, é chegada a hora, está na hora, porque o Espírito Santo é que vai preparar a sua igreja, e Jesus Cristo nos ares, ele vai entregar a igreja para Jesus Cristo. Então há necessidade do batismo, da busca do Espírito Santo, que esse homem tinha revelação do Espírito Santo. 3 vezes fala no Espírito Santo, e pelo Espírito Santo foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei de Moisés. O Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é que levou ele ao templo. O Espírito Santo, irmãos, é que nos traz aqui. Se nós não tiver sede, irmãos, de correr dentro de nós, através do Espírito Santo, um rio de água viva que flui para a vida eterna, nós estamos perdidos, porque o Espírito Santo convence do pecado, do juízo, da justiça. Você não faz isso, que isso não é do meu agrado. Meu filho, não faz determinada coisa, porque isso desagrada a Deus. Então não é de nós mesmos. Carne é carne, espírito é espírito. É o poder do Espírito Santo na nossa vida. Aí continua aqui. Agora, Senhor, o 29, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele diz assim: agora, se eu morrer aqui agora, eu sei para onde eu vou. O cristão, nós temos que saber da onde nós viemos e para onde nós vamos, irmãos. Senão nós vamos ficar criança toda a vida. Vamos precisar de um amuleto, vamos precisar de pessoas para nos guiar. E hoje está muito difícil neste mundo, irmãos. A pessoa guiar a gente, os filósofos, os falsos profetas, guiar a pessoa a cair no buraco, junto com eles. Eu tenho certeza, irmão, que aí o Espírito Santo, onde você está, o Espírito Santo está falando com você. Está mostrando a você. Sabe por quê, irmão? Esse homem era de idade. Já era de idade. Quantos anos ele ficou esperando, irmão? Hoje já vê a pessoa. Desculpa de eu dizer isso, tá? Às vezes a pessoa, irmão, vive 100 anos aqui nessa terra. Você desculpa de eu dizer, igreja. Às vezes ele vive 100 anos, mas foi um imprestável aqui nessa terra. Só fez maldade. Ele não praticou a justiça em momento nenhum. E isso, irmão, a gente não pode cair nesse erro. Todos os dias da nossa vida, nós somos um instrumento na mão de Deus. E na obra de Deus não tem, eu sempre falo aqui, na obra de Deus não tem deficiente espiritual. Todos é capaz de fazer. Porque não é de nós mesmos, mas é do Espírito Santo. Ele é que capacita, Ele é que santifica, Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Deus seja louvado. Ele diz assim: pois já os meus olhos viram a salvação. O 31 diz assim: a qual tu preparaste perante a face de todo o povo, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Luz para iluminar as nações e para a glória do seu povo Israel. Porque em João capítulo 1, versículo 12, nós podemos ver o
que está escrito aqui? Por isso que Jesus falou para Israel, o seu povo, o meu povo de Israel. Diz assim: mas a todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus aos que crê no seu nome. Para todos que creem. Ele veio para iluminar, mas só tem uma coisa. Voltamos aqui para João mesmo, o Evangelho de São João 1:9. Vamos voltar aqui para nós entender melhor. Está escrito assim: ali estava a luz verdadeira, não é essa luz não, luz verdadeira, essa é a luz natural, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens que vêm ao mundo. Isso, irmão, sabe, o profeta Isaías, ele profetizou isso. Ele profetizou que Jesus viria para a luz das nações. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho aqui. Isaías 49:6. Vai confirmar tudo isso que nós estamos lendo aqui. Porque Isaías foi um profeta messiânico. Isaías, Jeremias, Miqueias, foi que profetizou Jesus. Aí diz assim, disse mais, pouco é que sejais o meu servo para restaurarem as tribos de Jacó. Agora continuando. E tornará a trazer os perseverados de Israel, também te dei para a luz dos gentios. Ele já contradiz aqui o 12 que nós lemos. Aqui 12 fala, mas ao mesmo tempo, ele está harmonioso com esse versículo que ele diz: todos aqueles, sem extinção, tá, irmãos? Não tem judeu, não tem grego, todos aqueles que receberam, deram o poder, recebeu o poder de se tornar filho de Deus. Todos têm esse poder. Ninguém pode reclamar. Mas Jesus veio, mas Jesus esqueceu de mim. Esqueceu não, irmãos. Ele diz que pode a mãe esquecer o filho que amamentou, ainda assim eu lembrarei de ti. Glória a Deus, ele não esquece de ninguém não, irmãos. Nosso Deus, irmão, ele quer que todos se arrependam e chega a salvação. Todos se arrependam. Às vezes, e hoje, irmão, hoje eles estão pregando um evangelho aí, um novo evangelho. Parece que eles não conhecem Apocalipse. Quando lá diz: se alguém tirar algum tio dessa palavra, ou acrescentar, eu acrescentarei as pragas na vida dele, os castigos na vida deles. Está escrito, irmão, em Apocalipse, que é o livro profético. Então Deus não quer que ninguém se perca, mas tem que arrepender, tem que ter um interesse dentro de nós, tem que suplicar: Senhor, tire esse coração de pedra dentro de mim, pelo amor de Deus, pelo amor que o Senhor tem a mim, coloca dentro de mim um coração de carne, porque eu não quero mais magoar ninguém, eu não quero mais injustiçar ninguém, eu não quero mais odiar ninguém. Tira, Senhor, de dentro de mim. Depende de nós. Depende de cada um ser humano. Ele veio todos. Ele veio para todos. Ele não veio, aliás, ele veio para o povo de Israel. Mas o povo de Israel rejeitaram o Messias. Mas a todo quanto receberam, deram poder. Eu pensava que todos eram filhos de Deus. Quando aceitar Jesus, se torna filho de Deus.
Está dando para entender, irmão? Antes é criatura de Deus. Antes é criatura. Quando aceita Jesus, se torna filho de Deus. E se torna herdeiro junto com Jesus, com Deus, no trono da glória de Deus. Irmãos, isso foi revelado a mais simples pessoa, irmãos. Pessoa que não tinha ensino médio, não tinha fundamental, não tinha, foi a mais simples pessoas. O profeta Isaías diz que nem o louco erraria esse caminho. Aí Isaías, quer ver? Isaías 9:6. Nós lemos 9:2, o 9:6, como é que fala aqui? Nós estamos só voltando, né, irmão? Mas não estamos regredindo, não, né, irmão? Nós estamos procurando entender o texto, o antitexto e o subtexto. Diz assim, ó, porque um menino, irmãos, eu vou parar aqui, nem vou ver agora, não. Irmão, vem aí domingo aí, irmãos, o Natal. Quantas pessoas você vai comemorar um aniversário de uma pessoa que você não conhece? Não vai, né, irmãos? Quando a pessoa vai, é porque a pessoa ama aquele convidado, aquele aniversariante. Não é assim que funciona? Eu não funciono assim, entendeu, comigo. Se a minha presença naquele lugar é porque eu amo aquela pessoa. Pois é, vem aí o Natal, domingo. Tem muitos comemorando o nascimento de Jesus, quem nem conhece Jesus. Que é isso, pastor? Que é isso? Nem conhece Jesus, irmãos. Ele está lá comemorando, não sabe o que Jesus é Senhor, se não é na vida dele, se Jesus é Deus ou é um homem qualquer. Está comemorando sem saber, irmãos. E com isso, o mundo está ficando cego. Ele veio para a luz, irmão. Jesus veio para a luz. Para iluminar aqueles que andariam nas trevas, estavam andando nas trevas. Então a pessoa comemora, mas não sabe. Ah, se soubessem. Aliás, ninguém sabe o verdadeiro dia que Jesus nasceu. Se é domingo, dia 25, ninguém sabe. Se alguém sabe aí, você me prova aí, tá? Uma coisa eu te falo. Mais provável que dia 25 de dezembro não é, tá? Pode ser novembro, pode ser outubro, mas 25 de dezembro não é. É comércio, tá, irmãos? É comércio. Então nós precisamos estar alinhados com Deus, com a palavra de Deus, para nós não, às vezes, não ensinar a pessoa coisas erradas, irmãos. Porque é difícil, amado. É difícil. Quem está aqui que já pertenceu a uma outra religião, não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. A gente traz com a gente de muitos anos, de avó, aquele cacuete. Meu pai morreu assim, eu vou morrer assim. O pai da gente já falou do avô que é assim. Aí o neto vai, fala também. Irmão, é um cacuete. Então para a pessoa de sair daquela amarra de Satanás, não é fácil não, irmãos. Então tem muitos comemorando, não sabe o que está comemorando. Não sabe. Se soubesse, irmão, o que ele estaria comemorando, ele não estava pela rua fazendo bagunça, se embriagando, fazendo as coisas erradas. Ele estava de joelho no chão e agradecendo: Senhor, muito obrigado do Senhor ter nascido. Não importa se é dia 25, não importa o dia que é, mas um dia o Senhor veio nessa terra para me salvar. Não importa, Senhor. Estava agradecendo, irmãos. Estava agradecendo. Ah, mas o pregador falou isso, eu não gostei. Mas é assim, irmão, que funciona.
A verdade a verdade dói. E a palavra de Deus era a verdade. Era a verdade. Então muitos não querem ouvir, ou não querem dar ouvido. O crente enjoado. Aquele crente já está tocando. Às vezes o pregador não falou nada da pessoa, irmãos. Às vezes ele pregou aqui a palavra, a pessoa já está pensando que é um pregador que está perseguindo ele. Mas não é não. Eu falei aqui uma quarta-feira aí passada, é a espada, é a palavra de Deus que separa espírito, a alma, juntas e medula e mais apta para discernir o pensamento mais profundo do ser humano. Não é o pregador. O pregador tem que pregar a verdade. Igual Jesus disse. Quando murmuraram, quando reclamaram, Jesus falou assim: por que, Pedro, que vós estão reclamando? Ah, não, Senhor, não. Ninguém aguenta essa pregação, ninguém aguenta esse discurso, não, Senhor. Está muito duro. Ô Pedro, que é deles, Pedro? Que é deles? Que é do pessoal? Ah, Senhor, já foram. Já saíram, já foram embora. Irmãos. Já foram embora. E você, Pedro, não quer ir também, não? Não, Senhor. Eu imagino a carinha triste que Pedro fez. Não, Senhor. Não, aonde eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra, irmão, o remédio forte é que cura. Se você tiver com uma infecção, se você não tomar um antibiótico forte, não cura aquela infecção que está dentro de você, que está dentro de nós, porque tem que ser forte. A palavra de salvação é palavra dura mesmo, irmãos. É palavra para quebrar. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a rocha, vai batendo, e aquele coração de pedra vira um coração de manteiga se derretendo. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que roubava não rouba mais. E daí por diante, porque é a palavra que faz a obra, irmãos. É a palavra de Deus. Muito bem. Temos aqui um versículo, o 37. O 37 também diz assim, ó. Não, é aqui, o 36, para nós entender. E estava ali a profetisa Ana. Deixa eu ler aqui que é melhor para mim. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada idade. Vai prestando atenção, irmãos. Esses são os primeiros missionários, vamos dizer, evangelistas. E tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Quer dizer, o marido morreu. Aí ela viveu 7 anos e morreu, ela ficou viúva. Diz assim: e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava desde
deles, de Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela não cansou de dizer glória a Deus, porque Jesus agora chegou, glória a Deus, agora eu já estou de idade, eu estou com 84 anos, mas se eu morrer, eu sei para onde eu vou, que eu sei que eu vou estar na glória com Jesus. Deus tem 84 anos. Ah, Senhor, viu o que ela falou? Esperava a redenção de Jerusalém. Ela falava dele a todos o que esperavam. Às vezes, irmão, a gente chega numa idade, não vou falar de Jesus para ninguém. Fica aquele velho, né, pastor Moisés? Fica aquele velho carrancudo. Agora é o jovem que tem que fazer. Agora eu vou sentar aqui, vou sentar ali naquele banco. Não, irmãos. Enquanto nós estiver aqui, enquanto o irmão Antônio estiver aqui, ele tem que falar de Jesus. Ele vai falar de quê? Me dá uma solução aí na minha vida. O que eu vou falar se não for de Jesus? Vou falar da vida dos outros? Vou falar que esse presidente é bom, o outro era ruim? Não, irmão. Isso não me compete, não. Eu estou esperando, o meu negócio é com Jesus. O meu negócio é com Jesus. Eu estou esperando ele me tirar dessa terra. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O meu negócio é com Jesus, não é com quem está lá em poder, não, irmãos. Nunca foi o servo de Deus, irmão. Ele esperava numa pessoa, sempre esperou, uma pessoa temente a Deus. Pessoa que não está aí para nada, irmãos. Com Deus, deixa de lado, irmãos. Ora por ele, a Bíblia fala para nós orar por nossos governantes. Pedir a Deus pelos nossos governantes. Exemplo, irmão. Exemplo. Eu estava vendo há pouco tempo um programa na SBN. A SBN é uma TV lá dos Estados Unidos, então ela abrange o mundo inteiro. Eu estava olhando um programa e aqueles Sweden, né? Jim Sweden, falar assim, que tem uns pregadores pregando que agora a pessoa, agora é um evangelho novo, agora tem que ser tudo novo, que agora o velho não serve mais nada. Um evangelho que é um evangelho moderno. Aí ele disse assim, eu nunca vi isso na minha vida. Moisés com 120 anos, Moisés tirou aquele povo do Egito e estava levando aquele povo para Canaã, com 120 anos de idade. E a Bíblia fala que os olhos dele não tinha escurecido. Ele só não entrou na terra prometida, a igreja já sabe, eu não vou entrar nesse detalhe. Ele só não entrou na terra prometida por causa da desobediência. Ele bateu em Jesus, porque na hora de parar com a rocha, ele bateu na rocha. Ele deu com o cajado na rocha. E a nossa rocha é Jesus. Então por isso que ele não entrou na terra prometida. Mas esses dois aqui, irmãos, lá na glória nós vamos conhecer lá, irmãos. Lá nós vamos conhecer. E também tem uma coisa. Moisés, ele não perdeu a salvação dele por causa disso, não. É tanto assim que não encontraram o corpo de Moisés. Ele morreu naquele monte. Quando ele viu a terra de Canaã, que ele olhou assim, Deus falou assim, olha Moisés, está vendo? Mas você não entra lá. Eu vou te recolher. Mas para a glória está na glória, tanto assim que ele não encontrou nem o corpo dele. Igual Elias subiu numa carruagem de fogo, assim também Moisés, eles não encontraram. Sabe por que eles não encontraram o corpo de Moisés, irmão?
Eu sei que alguém está em dúvida aqui, mas eu vou te falar, viu? Se você está em dúvida, eu quero ajudar a tirar essa dúvida de você. Porque eles iam fazer de Moisés uma idolatria para eles. Ia fazer de Moisés uma idolatria. Lá onde Moisés, naquele monte, se o corpo estava morto, lá eles iam fazer um santuário lá, para poder o povo começar a perder o seu tempo com Deus e adorar Moisés. Aí Deus deu sumiço nele. Mas não é esse o nosso caso. O nosso caso, irmão, é quando Jesus chama. Jesus não chama ninguém capacitado, não. Jesus, ele chama doutores, ele chama pescadores, ele chama cobrador de impostos. Então, quando Jesus chama, ele faz ali um mesclado de pessoas, para mostrar para a igreja, para mostrar para nós hoje, que Deus não faz acepção de pessoas. Seja ele o que for, Deus não faz acepção de pessoas. Então lá Jesus escolheu os seus. Mateus 10, 5. Os seus 12 apóstolos, né? Dizendo assim: Jesus enviou este 12 e lhe ordenou, dizendo... Está preparando eles, está ensinando eles, né? É o mestre, é o rabi, está ensinando ele. Diz assim, ó: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Aí ele continua falando aqui, ó: curais enfermos, limpais os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dais. Pode cobrar não, irmãos. Cobrar o dom de Deus, cobrar poder de Deus, cobrar a autoridade que o Senhor Jesus deu. De graça dai, de graça recebeis. Se eu faço para alguém, eu vou receber de Deus. Eu não posso esperar receber de quem eu fiz o bem para ele. Eu vou receber de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? Está dando para entender? Então, aqui, começou lá com que nós lemos aqui, com Simeão e Ana, falando da consolação de Israel. Aqui Jesus já está mostrando que o interesse dele, que a salvação era para Israel. Irmão, nós temos que louvar muito a Deus, nós somos gentios, irmãos. Agora não. Agora nós somos o israelita espiritual, mas nós éramos gentios. Antes de Jesus, a pessoa é gentio, tá, irmãos? A pessoa é gentios. E ali falando, a pessoa era gentil, mas era para ir, ele veio para o pessoal, para o povo judeu, os israelitas. Por isso que nós lemos João 12, que ele veio para o que era seu. Mas os seus, quem eram os seus? Os judeus, rejeitaram, não quiseram, não fizeram caso. Prega ele na cruz, que nós nada temos a ver com esse homem, não. Mas a todo quanto receberam, deram poder. Poder, tá, irmão? Às vezes a gente tem poder de uma coisa e a gente não usufrui daquele poder que a gente tem. Deu o poder de ser feito filho de Deus. Mas qualquer um. Seja o índio,
seja o africano, seja o japonês, seja qualquer um, os argentinos, que hoje estão comemorando uma comemoração passageira, mas nós estamos esperando a volta de Jesus, irmãos. Nós estamos preparados. E nós temos que ter a característica de Simeão. Nós temos que ser como essa viúva de 84 anos, que estava na casa de Deus, louvando a Deus, e falando da grandeza de Deus. Curai-os, esse nós faremos, ressuscitar os mortos. 10:18. E sereis aqui, irmão. Mateus 5 fala assim: se vós sois perseguidos por minha causa, bem-aventurados sois, porque maior é o vosso galardão. Se alguém tiver perseguido, Jesus falou isso aqui, e serei conduzido, 10:18. Aí, e serei até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Esse é o 18, né, amados? Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, não ficar preocupado, não ficar tremendo. Agora eu estou diante do rei, agora eu estou diante do juiz, eles vão me prender. Não vos dá cuidado como ou que haveis de falar com o juiz. Por quê? Porque naquela mesma hora, naquele instante que a gente estiver diante do juiz, vos será ministrado o que haveis de dizer. Aleluias, aleluias. Não é de nós mesmos, mas Deus vai ministrar, o Espírito Santo vai ministrar na nossa boca o que nós vamos ter que dizer, porque não é em vão. João 14:12, Jesus diz assim: na verdade, João 14:12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Por isso que não precisa preocupar, irmãos. Porque aí ele fala assim: as obras maiores que esta, porque eu vou para o Pai. Ele deixou, irmão, obrigado, você não vai perder o seu galardão, tá? Seu nome está escrito no livro da vida, viu? Glória a Deus. Irmãos, ele prometeu que para nós não preocupar com o juiz, não preocupar com o advogado, não preocupar com uma pessoa assim não, que nós ia fazer a obra maior do que ele, irmãos. Ele reclamou alguma coisa quando prenderam ele? Ele foi com ovelha muda ao matador e nem sequer abriu a sua boca. Mas antes, irmão, antes de nós prosseguir, eu vou te dizer, viu? Se fosse só o nascimento de Jesus, nada valia. Nascer todo homem, nós todos nascemos. Amém? Se fosse só o nascimento de Jesus, mas ele fez completo, irmão, ele fez completo. Ele nasceu, ele morreu e ele está com o Pai. Ele está com o Pai. E essa é a missão nossa, irmãos. É a missão da igreja. Os discípulos já se foram.
teve aqui também, esse aqui que não é coisa aqui, Ana e Simeão, também está na glória. E nós estamos aqui, como está escrito lá em 2 Timóteo, me parece que é 4:6, quando o apóstolo Paulo ensina que nós temos que combater o bom combate. Tem que combater o bom combate, encerrar a carreira, mas guardar a nossa fé. Parece que é 2 Timóteo 4:6, me parece em diante, que ele fala. Isso eu não tenho aqui no meu esboço, aí eu não tenho certeza não, mas aliás, eu tenho quase certeza que ainda não. Aí ele diz, por quê? Aí ele fala mais, por quê? Porque a coroa da justiça, presta atenção, irmãos, porque a coroa da justiça está reservada para mim. Ali, está ali agora. Melhor, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele continua falando, desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Aí ele diz assim, não somente a mim, igreja, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não somente a mim, mas todos que amarem a vinda de Jesus. Quem ama a vinda de Jesus aqui, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, porque a igreja está afiada. Você conhece não só a história de Jesus, mas você conhece Jesus da história. Você tem intimidade com aquele que é o nosso Salvador. Deus seja louvado. Mateus, continuando aí, agora é o 10:20. De Mateus 10:20, para nós continuar. Porque não sois vós? É você não, irmãos. É você não é eu não. Ah, mas o pastor está mais perto de Deus. Não está não, irmãos. Estamos na mesma distância sua, irmãos. Aquele que está em pé, cuida para não cair. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, irmão, é de Deus. É de Deus, só a misericórdia, só o amor, só a compaixão de Deus na nossa vida. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. É o Espírito Santo que fala em vós, irmão. Eu volto a dizer, Jesus foi levado diante dos reis da terra, diante do juízo. Mas ele não abriu a boca, não é meu Pai que fala comigo, por mim. Não é eu não. A minha luta não é contra a carne, a nossa luta, igreja, não é contra a carne, nem contra o sangue, não. É contra os principados e potestades do mundo tenebroso, que atua, que age nos lugares celestiais. Não é brigar irmão com irmão, não. É contra Satanás. É contra os espíritos enganadores. É contra os filósofos, não aceitar filosofia, que isso tudo engana a pessoa. Mas fulano fala tão bonito. Fala assim, irmãos. Fala. Mas quer saber se é o Espírito Santo que tá colocando na boca dele. Porque Jesus diz que pelos frutos que ele conheceria a boa árvore. Aí o 10:8, parece que nós estamos só voltando, né, irmão? Mas nós estamos indo prosseguindo porque nós estamos na palavra de Deus.
E a palavra, ela não volta, presta atenção, ela não volta vazia. Isaías 55, 11. A palavra de Deus, ela não volta vazia, antes que prospere naquilo que ela é enviada, mas ela dá fruto. Aí o 8 diz assim, Romanos 10, 8. Mais que diz, aonde está a palavra? Mais que diz, aonde está a palavra? Está junto de ti, está junto de ti e na tua boca, está na nossa boca, mas aonde? E no teu coração. A boca fala o que o coração está cheio. É verdade? Não é isso que a Bíblia fala? Então a palavra está na nossa boca e também no nosso coração. Continuando, o 10, 9 de Romano mesmo. A saber, tem que confessar, tá, irmãos? A saber, Romanos 10, 9. Aqui, eu paro aqui um pouquinho, que eu vou falar com a igreja daquele cego de Jericó. Eu estava falando isso, irmão, por acaso. Não estou aqui contando nada de casa de parente, não, tá, irmãos? Mas eu vi um religioso, presta atenção, eu vi um religioso, não estou falando assim não, tá, irmãos? Ele disse o seguinte, que aquele cego de Jericó, que estava gritando, Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha compaixão. Os discípulos não perturbam o mestre. Quanto os discípulos falou com ele, mas ele gritava, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí esse religioso, irmão, ele disse assim, Jesus foi um idiota. Misericórdia, irmão. Irmão, eu estava ali, eu baixei a cabeça. Eu estava de frente assim para o aparelho de televisão. Ele sabia, Jesus foi idiota porque ele sabia que aquele homem era cego. Por que ele foi perguntar a ele o que queria que fizesse? Aqui está a resposta, irmão. A resposta disso aqui. A saber, nós estamos lendo Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com a boca tem que confessar, irmão. A boca é para confessar, é para falar, irmãos. É para falar coisas boas. Irmãos, eu estava lendo lá em Reis ontem, Reis capítulo 5 de 2 Reis, segundo livro de Reis. Aí eu estava meditando numa mocinha ainda jovem, que ela foi presa, irmão, ela foi cativa, levada lá para a Síria. E chegou lá, o patrão dela é Naamã, todos conhecem, era leproso. Era leproso, ele era um homem de muito estimado do rei da Síria, mas porém ele era leproso, era um homem sabido, era um homem que não podia vestir só uma camisa, ela corava assim nas feridas, na lepra dele. Aí a menina fez missões, ela evangelizou. Se o Senhor, lá tem um homem Israel, se o Senhor fosse lá em Israel, lá tem um homem de Deus, queria indicar ao Senhor o que o Senhor deveria fazer. Aí todos nós sabemos que ele foi lá em Israel, levou uma comitiva, levou muitos bens, chegou lá, Eliseu não quis os presentes dele, depois Geazi correu atrás dele por causa do presente. Mas Eliseu falou com ele, aí tem o Rio Jordão, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
Irmão, igreja, que menina cheia do poder de Deus, que judia cheia do poder de Deus foi essa menina. Se fosse outro, deixa essa ordinária morrer, deixa esses inimigos de morrer, porque são inimigos de Israel. Mas não, irmão. Ele foi, ele mergulhou, não queria, e os criados dele falaram: se eu estivesse pedindo alguma coisa, mas lá na Síria tem o rio Abá, e o Fafá, lá na Síria tem rio limpo, eu vou mergulhar nesse rio Jordão. Aí eles falaram assim: mas eles não estão te pedindo nada que você não possa fazer. Aí ele aceitou, irmão. Quando ele mergulhou as 7 vezes, aquilo secou tudo, aquela lepra, aquilo secou tudo no corpo dele. Glória a Deus. Que menina missionária. Deus seja louvado. É isso que nós precisamos ser, irmãos. Ter um sentimento, ter um amor pelas almas que está se perdendo. Fazer missões é amar a alma. É resgatar a alma que está indo para o inferno, é bombardear o inferno e povoar o reino de Deus. É isso que Jesus falou com os discípulos: anunciar que é chegado o reino de Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O 10, Romanos 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Faz confissão para a salvação com a boca. Com o coração eu creio, mas com a boca eu tenho que confessar: Senhor Jesus, o Senhor é meu único, o Senhor é meu Salvador, não existe salvação em nenhum outro nome. Tem que confessar com a boca. Vou confessar com o pé? Vou confessar com o ouvido? Vou confessar com o nariz? É por isso que Deus nos deu a boca, nós. Não é verdade? E os dentinhos, deu a boca sem dente, aí renasceu o dentinho, vai crescendo, vai depois, até pedra, se bobear, a pessoa mastiga. Quanto mais aquele filé mignon, aquela alcatra, aquela picanha. É isso que Deus deu, irmão. Mas para louvar o nome dele, para glorificar o nome dele. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todos aqueles que creem em Jesus, irmão, não vai ser confundido com as coisas, não. Mas e outra coisa, nós não vamos estar aqui também, não. Mas Apocalipse vai falar que as esculturas vão andar. As imagens vão andar, a imagem vai falar, a imagem vai enganar. Aqueles que já estavam enganados, vai ficar mais enganado. Mas aqui a palavra diz, porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não será. Por que não vai ser confundido, irmãos? Por quê? Romanos 10, 12. Romanos 10, 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que invocam, ricos e para todos como os que invocam. Todos que invocam o nome do Senhor será salvo. Essa é a resposta. Será salvo todo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não vai ser confundido, não, irmãos. E como é que a pessoa vai invocar se não for com a boca? Não tem jeito. Não tem como.
Por isso que nós temos que encher o nosso coração, irmãos. Encher de amor. Encher de amor, de bem-aventurança, de piedade com as pessoas, que Ele é Senhor de todos. 10:13 diz assim: por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus seja louvado. O 14 diz assim, Romanos 14. É isso aqui, irmão, que muita gente, as pessoas às vezes não querem. A necessidade, ele não quer ou não sabe a necessidade que tem da pessoa apresentar de nós, igreja, apresentar Jesus como Salvador. Como Salvador, porque ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está à direita de Deus. Ao terceiro dia, Colossenses 1:13, Colossenses 1:13 diz assim, quer ver? Vamos ver o que está. Nesse terceiro dia que ele ficou, irmão, ele foi lá no inferno. Olha o que ele fez, ó. O qual nos tirou da potestade das trevas. Vai pensando, entrando. Ele é a luz para iluminar todo o mundo. Aí diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus por isso. Nos tirou do império. Nós estávamos nas trevas. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Vai, prega, que é chegado o reino de Deus. Mas eu te dou poder, mostra sinal, cura cego, levanta os aleijados, faz a obra. Sabe por quê, irmão, isso? Porque os judeus, o evangelho, irmão, Jesus Cristo na cruz, presta atenção nisso que eu vou te falar, era loucura para o judeu. Porque na cruz quem morreria na cruz? Bandido, assaltante, criminoso, é que morreria na cruz, não era Jesus. Aí ele fala que a pregação da cruz é escândalo, irmãos. Escândalo é loucura para o judeu e escândalo para os gregos. Quer ver? Nós podemos ver isso aqui. Deixa eu ver a referência aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, 23 e 24. Diz assim, porque os judeus estava pedindo sinal, irmão, não estava acreditando em Jesus, não. Estava pedindo, pede sinal. E os gregos buscam sabedoria do homem. Mas nós pregamos, olha Paulo dizendo, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Para eles era loucura, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para quem? Para os gregos. Mas para nós, para mim, para você, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, nós lhe pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós pregamos poder de Deus e sabedoria de Deus, não sabedoria humana. Eles queriam sinal. Eles estavam vendo Jesus. Por isso que a Bíblia fala. Jesus veio para o que era seus,
Mas os seus, que eram judeus, mas os seus não aceitaram. Mas todo quanto receberam, deram o poder de ser feito filho de Deus, de seres feito filho de Deus, tanto judeu como grego, mas todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Amém, igreja? Está dando para entender? Isso é que é missões, irmãos. Isso é que fazer missões, Às vezes nós ficamos na igreja, mas nós estamos lá, às vezes numa fila de banco, ou às vezes esperando uma consulta, um médico chegar. Às vezes nós não abrimos a boca. Por isso, esse médico aqui da terra é uma benção, mas eu tenho o médico do médico, eu tenho aquele que cura, eu tenho aquele que liberta, eu tenho aquele que salva. Irmãos, o profeta Isaías diz assim: não amordaça, pelo amor de Deus, não amordaça a boca do boi que debulha, não impede que a pessoa fale. Isso é o profeta Isaías que diz, não amordaça. Está falando para a igreja, irmãos, para ninguém tentar amordaçar a nossa boca, ninguém tentar nos calar. Paulo e Pedro disse: cabe a mim obedecer a Deus e não ao homem. Por isso que Jesus falou assim: vós sereis levados diante dos governadores, dos reis da terra. Mas não preocupei, não ficar preocupado o que vai dizer, porque na hora, irmão, na hora, Deus é tremendo, irmão. Deus é o socorro presente. Na hora que nós necessitamos, Ele está junto de nós. Ele está dizendo: não tema, filho, que eu sou contigo. Se tu passar pelo fogo, não vai queimar. Se tu passar pelas águas, não submergirá, porque eu estou contigo todos os dias e até a consumação do século. Nós temos que pedir: Senhor, aumente a nossa fé, aumente a nossa fé, Senhor, porque a nossa fé ainda é pequena, para que nós vejamos a maravilha de Deus, porque nós vemos a operação de Deus na nossa vida. E precisar aumentar a nossa fé, para nós ter amor pelas almas, nós preocupar pelas almas. Nós estamos com o copo cheio aqui, mas não se preocupa que tem outras pessoas com sede, necessitando da água da vida, está precisando da água viva, porque Jesus diz: quem tem sede, vinde a mim, porque eu te darei da água da vida, e do teu ventre fluirá um rio para a vida eterna, para a vida eterna. Glória a Deus, para a vida eterna, para a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, para a vida eterna. Como está a nossa vida? É momento, estão terminando mais um ano, é momento de reflexão. O que nós temos feito? O que nós temos feito com o nosso tempo? Aí ele disse assim, agora eu continuo, Romanos 10, 13, já estão indo para o final, diz assim, porque todo aquele, não é esse não, diz assim, é o 14, que diz assim, onde nós paramos no 13, o 14, Romanos 10, 14, diz assim, como, pois, invocarão, porque todo aquele 10, 14, é o 13 ali. Diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Aí continua falando aqui, como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não fores enviados, como está escrito? Conformosos as mãos, o ouvido, a cabeça, a boca, conformosos os pés
dos que anuncia o Evangelho da paz. Isso é que é missão, tá, irmãos? Fazer missão é isso aí. Ainda continua ainda. Esse é o 15, né? Eu vi esse aqui, o 15. 15. O 16. O 16 diz assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Por isso, Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? É todos que ouvem que vai crer? Não, irmãos. Mas o dever é nós pregar. Se não pregar, ninguém vai ouvir. Como ouvirão se não tem quem prega? Então tem que pregar. Tem que pregar. Obedece ou não, a gente lava as mãos da gente. Não lavar igual Pilatos, subir em cima do muro, nem para um lado e nem para o outro. Diz assim: eu lavo as minhas mãos desse sangue inocente. Eu não estou dizendo isso não, irmão. Pilatos foi um covarde, que ele não teve nem do lado nem do outro. Ele ficou em cima do muro e não passou nem para um lado nem para o outro. Ele só diz que não lavava a mão dele, mas consentiram. Ele, como governador, consentiram que eles crucificassem Jesus. Claro que era necessário que isso acontecesse, porque Jesus nasceu, um dia ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Isso as Escrituras, os profetas já tinham dito isso. Deus seja louvado. Ah, que pena. Deus seja louvado. Nosso tempo esgotou. Então, missões é isso, irmãos. Fale para o seu patrão, fale para o seu colega, fale para o seu vizinho. Faz missões, irmãos. Faz missões. Porque é o ganhador de alma, irmão. Me parece que é Daniel, capítulo, deixa eu ver aqui. Daniel 12:3. 12:3 de Daniel. Nós vamos encerrar isso aqui. Anuncia as boas coisas. O salvo, pois, resplandecerão como resplendor. Está escrito lá: os que forem sábios. Sábio é aquele que anuncia Jesus Cristo. Não é sabedoria do homem, não. Sabedoria do alto. Precisa de sabedoria. Tiago 1,5 diz assim: precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente e não lança a ninguém. Aí diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Glória a Deus, sempre eternamente. Quem anuncia justiça, Senhor, eternamente, Senhor, a tua igreja, Senhor, vai resplandecer na glória, Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós amamos a justiça, porque, meu Pai, a tua palavra está dizendo, Senhor, que os sábios resplandecerão, e aqueles que ensinam a justiça como estrela, sempre e eternamente. Deus seja louvado. Coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações aquilo que não foi possível, mas eu tenho certeza que o que foi da vontade de Deus foi proclamado aqui nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus de milagres, Senhor. Tu és o Deus de prodígio.
Tu é o nosso mestre, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso rabi, meu Pai. O Senhor é que nos ensinou, meu Pai, é que nos mandou que nós sejamos luz da terra, meu Pai, sal da terra e luz do mundo, Senhor. Por isso que a Tua palavra, Senhor, lá, meu Pai, em Simeão, ele disse, meu Pai, que todos os olhos verão a luz, meu Pai, aquela luz que o Senhor Jesus é a luz que veio a esse mundo. Mas a palavra ao mesmo tempo diz que muitos amaram mais as trevas do que a luz, meu Pai, para que não veja os pecados, para que não veja a nudez. Eles procuram mais, Senhor, estar longe da luz, Senhor, para que não seja visto, meu Pai, os pecados, Senhor, da humanidade nessa terra, Deus. Espírito Santo, se Deus, Espírito Santo, Senhor, a Tua igreja tem um selo de propriedade exclusiva do Senhor, meu Pai. Santifica, Senhor, a igreja, santifica na verdade, porque a Tua palavra é a verdade, somente a Tua palavra é a verdade. Seja todo homem mentiroso, mas o Senhor é verdadeiro, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não é Deus para que minta, e nem o Filho do homem para que se arrependa. Santifica a Tua igreja, Senhor. Aquele que chegou aqui triste, meu Deus, cura, meu Pai. Passa o Teu bálsamo, Senhor, nessa ferida, Deus. Não deixem sair daqui da mesma maneira que entrou, mas se saia daqui, meu Pai, curado, Senhor, curado dessa enfermidade. Oh, Senhor, essa lembrança, meu Pai, do passado, que não cicatriza, meu Pai. Passa, Senhor Deus, passa o Teu bálsamo, Senhor. Cura essa ferida nesta hora, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor faz abundantemente, muito mais de que nós pedimos ou pensamos, Senhor. O Senhor, segundo o poder que opera em nós, o Senhor faz muito mais do que nós pedimos, Senhor. Glorifica, meu Pai. Glorifica, santifica a Tua igreja, Pai, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo diga amém e aplaude o Rei Jesus.